Vamos, então, desligar todos os microfones. Vamos iniciar a nossa atividade da noite, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga o conforto para a nossa saúde física e espiritual. E agradecer a Ele por esta oportunidade que nos coloca de conhecermos um pouco mais dos teus ensinamentos, da sua doutrina, para que a gente se fortaleça, não é verdade? Para isso, vamos abrir os nossos corações, nos entregar na mão de Jesus, orar e meditar junto com Ele por alguns minutinhos. Vamos lá. Muito bom, né? Dr. Bezerra de Menezes também receba a nossa gratidão, ele juntamente com a sua equipe, que nos ampara, nos auxilia em todas as nossas dificuldades. Gratidão a todos eles. E assim, vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. Hoje é o nosso título, Meditação, né? Um momento íntimo nosso, né? Vamos então aprender um pouquinho sobre este tema. Então nos traz a seguinte colocação. A vida moderna é bastante agitada. Por isso, quase todos vivemos correndo de um lado para o outro, num grande esforço para dar conta de tudo. Trabalho, convivência familiar, lazer e atividades religiosas. Passamos a maior parte do tempo envolvidos com as coisas materiais. Os anos passam quase de maneira imperceptível. Não podemos perder de vista que, acima de tudo, somos espíritos que estagiam temporariamente no corpo biológico e que retornarão, inevitavelmente, a viver no mundo espiritual. Indispensável aproveitarmos o tempo na Terra para desenvolver as qualidades e preparar-nos para a volta à nossa morada definitiva, reservando tempo para interromper a correria e, em recolhimento, meditar. Platão registra as palavras de Aristodemo a respeito de Sócrates. É costume dele apartar-se, às vezes, de tudo e, assim, ficar meditando por muito tempo, imóvel e recolhido. Este sábio ensinava que os olhos do espírito só começam a ver melhor quando os olhos do corpo se fecham. Emmanuel aconselha-nos: vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais,
os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. O corpo dificulta a livre manifestação do espírito, limitando a expansão das suas faculdades. Segundo Platão, Sócrates ensinava que, se desejamos alguma vez ter o conhecimento puro de uma coisa, e disto temos realmente a prova, devemos nos separar do corpo e examinar os objetos em si apenas com a alma. O recolhimento facilita o despreendimento do espírito do corpo físico, reduzindo as limitações que a vida material lhe impõe e deixando-o mais livre para penetrar na dimensão espiritual e expandir as suas faculdades. Assim ele pode entrar em contato com a fonte da sabedoria e captar melhor a sugestão dos bons espíritos, que tudo fazem para ajudar-lhe no crescimento espiritual. Nesse estado, podemos, portanto, refletir sobre os ensinamentos evangélicos e doutrinários, fazer as orações e buscar a inspiração superior, ler ou estudar uma página, artigo ou livro, ou assistir a uma palestra, são meios muito eficientes de adquirir conhecimentos. Estes, entretanto, podem não ser compreendidos em toda a sua profundidade, ou permanecem apenas no plano intelectivo, se não forem repensados, examinados nos seus mais variados aspectos e analisados criticamente. Isso se consegue com a meditação, concentração intensa do espírito. Dessa maneira, são incorporados ao ser, ou seja, introjetados, passando a fazer parte da sua personalidade. Relata-nos Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que após a sua conversão ao cristianismo, Saulo de Tarso, que mais tarde passou a chamar-se Paulo, manifestou a Gamaliel, seu mentor e amigo, a intenção de enfrentar os judeus nas sinagogas para divulgar os ensinamentos de Jesus. Todavia, o sábio e ponderado rabino alertou-o de que ainda não era a hora de começar esse novo trabalho. Precisaria preparar-se primeiro. Sugeriu-lhe que estudasse, meditasse longamente o Evangelho. Compreendendo que o conselho era sábio e oportuno, o apóstolo dos gentios retirou-se para um lugar solitário e durante cerca de 2 anos estudou e meditou profundamente os ensinamentos. Preparado e mais amadurecido, iniciou a gigantesca missão de divulgar a Boa Nova, através da palavra inspirada e das famosas cartas que escreveu aos adeptos da nova doutrina. Todos os grandes missionários tinham o costume de isolar-se para pensar demoradamente os ensinamentos transcendentais. Essa prática permite-nos compreender melhor os ensinamentos, assimilar o conteúdo do que estudamos, examinar as nossas imperfeições, qualidades e maneira de ser, e conhecer-nos melhor, mentalizar novos padrões de conduta, introjetar novos conhecimentos e comportamentos, acelerar a reforma íntima. Além de todas essas vantagens, ajuda-nos a mergulhar no nosso íntimo
a retirar do nosso extraordinário patrimônio de conhecimentos e experiências das vidas passadas e do aprendizado adquirido no mundo espiritual, elementos que possam contribuir para elevar-nos à compreensão espiritual, conhecer-nos melhor, bem como ajudar na escolha das opções mais adequadas para impulsionar-nos o progresso moral e espiritual. Muito bom. Bem explicadinho, muito claro, né? Ele nos começa falando sobre o nosso dia a dia, sobre essa vida agitada que todos nós levamos. E, assim, da forma que ele colocou e enumerou as coisas do nosso dia a dia, né? As coisas que nós colocamos em primeiro plano na nossa vida, né? Ele colocou trabalho, convivência familiar, lazer e atividades religiosas. Não é por acaso que ele colocou atividades religiosas por último, porque na agitação do dia a dia é o que menos nos preocupa no dia de hoje. Muitos vão deixando esta situação, esse cuidado, sempre de lado. Essa semana não dá para mim ir na igreja, eu vou semana que vem. Semana que vem não dá, eu vou na outra. E assim vai, né? Então a forma que está colocada no nosso parágrafo é sui generis, né? Trabalho, primeiro plano que a gente se preocupa, né? Convivência familiar. Importantíssimo a gente ter uma convivência familiar saudável. Lazer, né? Precisamos do lazer. Precisamos do relaxamento, né? E, por último, as atividades religiosas. Eu inverteria todas as posições, tá? Sem uma atividade religiosa regular, sem uma prática religiosa consistente, saudável, você não fica fortalecido para superar as dificuldades que ele enumera antes, né? Então, pensemos nessa ordem das coisas, de como começar a pensar no dia a dia, né? Nós, dentro desse conceito, a preocupação maior nossa é sempre com o material, né? Eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso ganhar mais, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Então, é sempre o plano material em primeiro plano, né? E aí, a vida passa, os anos decorrem, né? Eu, há uma semana, 2 semanas atrás, eu parei para pensar e fiz o seguinte comentário na empresa: nossa, metade do ano já foi. Já tínhamos começado o mês de julho e já estamos quase no final dele. Então vejam, o tempo é implacável. Nós temos que aproveitar esse nosso tempo da melhor forma que nós podemos, né? Precisamos cuidar de nós, né? Nós precisamos aproveitar, como ele coloca na nossa lição, aproveitar melhor essa nossa estada, porque nós somos de passagem, né? Eu sempre digo isso. Por que nós estamos de passagem? Porque a nossa verdadeira vida está lá do outro lado. Nós somos espíritos eternos,
né? Que estamos numa vivência, ele diz aqui na nossa lição, vivência biológica, né? Então, nós vamos, a partir do momento que a gente realizar os compromissos assumidos, nós vamos embora, vamos voltar para a nossa pátria espiritual, né? Que na verdade é a nossa verdadeira pátria, né? Então, é assim que nós precisamos pensar, aproveitar bem o nosso tempo nesta passagem, nesta breve passagem, né? Porque nós estamos tendo uma oportunidade de melhorar, de evoluir, de se autoconhecer, né? E aí, como que nós podemos fazer o autoconhecimento? Ele está nos dando a receita hoje, através da nossa meditação, através da nossa concentração, do nosso autoconhecimento, né? Então, é como ele coloca lá, do que fazia Sócrates, né? Ele se apartava, ele se isolava de tudo para ficar meditando. E ele conseguia fazer isso durante muito tempo. Naquela época eles tinham tempo para isso e faziam isso, né? Não digo que a gente tem que fazer ao mesmo tempo que eles faziam, porque eles faziam às vezes semanas, meses, né? Em meditação, em retiro, faziam o que a gente chama hoje retiro espiritual, né? Que é a meditação em si, não é verdade? Então, ele ficava muito tempo nisso, imóvel, recolhido, né? E, e ele sempre dizia o seguinte: os olhos do espírito só começam a ver melhor quando os olhos do corpo se fecham. Por que que quando a gente faz a nossa oração íntima, a gente cerra os nossos olhos? Porque nada que está em nossa volta, nenhuma mosca, atrapalhe a nossa concentração, a nossa visão íntima, porque o silêncio, a nossa meditação em orações, né, é salutar. A gente se sente mais leve. A gente já fez isso várias vezes e fazemos toda semana. E temos a prova de que isto é maravilhoso, essa nossa entrega na mão de Jesus, né? Então, Emmanuel também nos dá um conselho maravilhoso, que nós podemos fazer isso pelo menos uma vez por semana, dá para fazer. Vem para um lugar à parte. Um lugar à parte é você se retirar da rotina. Um lugar à parte é um lugar onde você se sinta bem, uma bela paisagem, um gramado, a visão para um infinito lago, né? Um local que te deixa com prazer pela vida. E aí, quando você se dedica para dentro de você, para você mesmo, né? Você vai repousando cada vez mais, você vai se relaxando. E procure esquecer aquilo que está lá. As fronteiras sociais, controles do dia a dia doméstico, né? As incompreensões dos parentes. Isso tem muito, né? As incompreensões dos parentes, assuntos difíceis de solução. Esquece isso tudo. Problemas inquietantes, ideias inferiores. Afaste-se disso tudo. Sente-se nesse gramado, com uma vista, uma paisagem maravilhosa. Feche os olhos. Sinta a brisa bater no seu rosto. Se entregue na mão de Jesus. E certeza, seu anjo da guarda
o seu mentor vai te guiar, vai te orientar, porque eu digo que este silêncio é conversar contigo mesmo. É um momento íntimo, né? E aí, nós temos que pensar e admitir que quando a gente não consegue fazer isso, é porque o nosso corpo está dificultando isso tudo. Essa manifestação do nosso espírito. Porque esse momento da gente meditar é uma manifestação do nosso espírito absorvendo os conhecimentos que nós estamos tentando adquirir. E nós fazemos, como ele coloca, através de leituras, de estudos, né? Por quê? Não conseguimos absorver 100% dos conhecimentos no primeiro. Nós precisamos refletir. Refletir com aquilo que estudamos. Refletir com os conhecimentos que estamos querendo adquirir, né? E aí, esse nosso recolhimento, local íntimo, local que nos dê prazer de estar ali, né? Há um desprendimento do nosso espírito. Nós podemos sair do corpo físico num momento desse, numa meditação desta, né? Nos encontrar com os nossos irmãos, amealhar mais conhecimento, porque isso vai nos trazer mais evolução, né? Aí nós vamos ter boas sugestões dos nossos irmãos na espiritualidade, porque em um momento desse nós estamos cercados de boas energias, né? E aí é um momento de reflexão, é um momento onde a gente vai fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente está praticando. Ensinamentos evangélicos e doutrinários que nós estamos fazendo, as nossas orações, aquilo que nós acabamos de fazer, as nossas orações, a nossa conversa íntima com Jesus, né? E buscar a inspiração superior para que a gente conduza melhor o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, administrando bem as nossas dificuldades, os problemas que surgem, não é verdade? E aí, a forma que nós vamos nos preparar para essas reflexões é estudar uma boa página, um bom estudo, uma boa leitura, assistir uma palestrinha, né? E aí, é um momento onde estamos adquirindo conhecimento para que a gente possa melhorar. E aí, nós precisamos ter a consciência que nós precisamos analisar esses aspectos que nós estamos vivenciando através desses ensinamentos, né? E fazer uma análise crítica, ser coerente, né? Porque nós vamos conseguir essa análise crítica através só de uma meditação. Não adianta a gente querer criticar uma coisa que a gente não refletiu, a gente não adquiriu o conhecimento necessário com profundidade, né? Por quê? Todo o conhecimento que nós adquirimos através das nossas meditações, da nossa concentração para melhorar, fazer melhor aquilo que nós estudamos, né? Isto vai começar a ficar fazendo parte da nossa personalidade. Vai fazer parte do nossa conduta, né? Então, é como
Como tem o exemplo do Emmanuel no livro Paulo e Estevão, né? Quando foi a conversão ao cristianismo de Saulo de Tarso, e ele passou a se chamar Paulo, não é verdade? Passou a ser o apóstolo Paulo. Antes ele era Saulo de Tarso, que ele era um coletor de impostos, e então ele decidiu mudar a vida dele. E ele queria levar a palavra de Jesus, levar a palavra de Jesus em todas as sinagogas para os judeus. Mas consultou o seu sábio, né? Consultou e ele disse a ele que não era o momento ainda. Ele precisava de se preparar para que levasse os ensinamentos de Jesus nas sinagogas. E aí Paulo concordou, compreendeu o conselho, né, desse sábio, mentor dele, e se retirou por 2 anos. Estudou, meditou profundamente sobre os ensinamentos de Jesus. 2 anos, Paulo se preparou para levar a palavra de Jesus. E aí, depois de 2 anos, iniciou a caminhada em divulgar a Boa Nova. Sofreu muito, sofreu bastante em sua caminhada. Teve vários dissabores, foi preso, foi açoitado, foi judiado e tal. Mas firme no propósito, sempre, né? E conseguiu ter maravilhosas cartas aí que Paulo escreveu, né? Para nos ajudar a entender melhor tudo. E aí, todos os grandes missionários naquela época tinham esse costume de isolar-se, como Paulo fez, para pensar demoradamente e os ensinamentos que poderiam ser trazidos para eles, os ensinamentos transcendentais. E aí essa prática permite que a gente possa conhecer melhor os estudos que nós fazemos, examinar as nossas imperfeições, a maneira que nós somos, a maneira que nós agimos, que nós conduzimos, né? E aí, com essas análises, com estas meditações, esse isolamento, né? Eu digo assim, uma meditação é um isolamento da matéria. É um momento que está você, a sua mente e o seu espírito, né? Isto é para que você adquira e adote novos padrões de conduta, para que você possa desfrutar melhor do bem que faz uma meditação, uma oração, um conhecimento que te traz calma, paciência, né? Então, essas são todas as vantagens, né? Uma das melhores vantagens que a meditação nos traz é que a gente volta para dentro de nós mesmos, para o nosso íntimo. E através desse mergulho que nós damos em nosso íntimo, nós passamos a analisar melhor as nossas atitudes, a nossa forma de conduzir a nossa vida. E aí nós vamos adquirir calma, paciência, tolerância, tudo isso nós vamos obter através
da meditação. A meditação, tantos benefícios nos traz. E aí, como diz ele no final da nossa lição, impulsionar-nos para o progresso moral e espiritual. Né? Sabemos que progresso moral e espiritual é a gente viver de acordo com as leis que estão no nosso Evangelho, as leis morais. Amor, caridade, fé, indulgência para com todos os nossos irmãos, a prática do perdão. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia e a forma que nós temos que agir e meditar. Né? Então é isso. Muito bom. Eu sei que aqui nós temos um vasto assunto. Eu gostaria de escutar vocês agora. A opinião de vocês, o que vocês acham e acrescentar mais alguma informação. Está aberto o microfone, por favor. Senhor Daquimar, nós sabemos Então, que nós sabemos que a meditação é uma condição de voltar-se para dentro de si mesma. É um tipo de desligamento e se a gente se esquece de tudo que está à nossa volta e se concentra em alguma coisa. É uma maneira de tirar o pensamento do que se passa na frente da gente naquele momento. Desculpa que eu estou meio gaguejando hoje. A meditação é uma prática que ajuda a diminuição dos problemas, como a ansiedade, meu Deus, e as doenças. A meditar ajuda muito o nosso sistema imunológico. Ela deixa o corpo mais relaxado, a respiração mais lenta, permitindo o desprendimento do espírito do nosso corpo físico. A gente desculpa um pouco a canseira, tá? Deve ser muito bom a gente Tudo bem, dona conseguir. Sueli. Pode falar mais devagar, dona Sueli. Deve ser muito gostoso a gente conseguir essa façanha da meditação, porque eu mesma, eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu tento meditar, eu consigo me concentrar um pouco, sim, mas logo me distraio. Então, ainda não tenho essa vantagem ainda, não me deram isso ainda de bom. Agora, eu digo para o senhor que tem casos onde as pessoas conseguem ter um desligamento quase pleno. Tem um caso que é de um santo da Itália, não sei se vocês ouviram falar, São José Cupertino. Ele, quando orava, ele levitava. Então, ele sempre tinha que estar acompanhado de algumas pessoas, porque ele era começar a oração, ele começava a levitar. Então, os outros padres colocavam uma cordinha na perna dele para deixar ele amarrado, porque ele ia subindo. Isso era constante na vida dele. Então, essa seria a meditação plena, não é mesmo? Só que não era total, porque senão acordaria o cordão, né? Mas ele ia e voltava quando ele queria. E ele é um santo que já fez muita caridade. E eu conheço outras pessoas também que têm uma boa meditação. Agora, eu estou fora desse prazer ainda, mas espero um dia conseguir. Boa noite, gente. E desculpe a canseira, tá? Tudo bem, dona Sueli? Foi perfeito, tranquilo. E muito bem lembrado do Santo Cupertino, né? É Que da Itália. ele levitava nas orações. Ele realmente tinha um autocontrole de si muito grande, né? Porque isso é o controle total, né? Então,
como vamos dizer assim, é perfeito, né? É uma situação que não tem o que dizer, né? Muito bom. Quem mais quer falar? Pode falar, Geni. Dagmar. Hoje eu acordei muito mal. E eu tenho como diz a dona Sueli, eu sou uma das pessoas que eu sou muito fácil de me desligar. Não com bagunça, como diz o outro, quando está muito movimentada a casa. Hoje eu não estava bem, eu acordei mal. Eu até comentei com a minha irmã, na hora que ela veio hoje aqui. Aí na frente da minha casa tem muitas árvores. Aí eu fui lá, pedi a Deus que Ele me orientasse, me ajudasse, me acalmasse. Eu voltei de lá muito, assim, ó, sumiu. Mas muito rápido. Eu sou assim, eu sou bem tranquila. Mesmo que eu ainda falei, por que eu não fiz isso logo que eu levantei? Que eu passei a manhã inteira que eu não estava bem. Fui lá, fiquei naquela natureza, tranquila, calma, comecei a pedir a espiritualidade de luz que me auxiliasse, que me ajudasse. Voltei, veio para minha casa super bem. Voltei muito bem. Não sei por que eu passei essa noite terrível, mas eu fiquei bem, graças a Deus, primeiramente. É isso. Valeu, Geni. Muito obrigado. É para você ver que a meditação, esse desligamento nosso, o bem que faz, né? Você ficou renovada, tá vendo? Você renovou o seu dia, né? Vou só agregar um comentário na conversa da dona Sueli, né? Não é fácil a gente começar do zero em fazer uma meditação. A gente precisa ir treinando isso, né? E isso demanda tempo. Porque nós precisamos estabelecer o nosso desligamento do mundo que está à nossa volta. Nós precisamos estabelecer o momento íntimo nosso, né? E aí nosso espírito, e a nossa conversa com nós mesmos. Nós precisamos aprender a dominar isso, e não é fácil a gente conseguir fazer esta situação. Esse autocontrole, vamos dizer assim, né? Porque eu digo que é um controle, a gente saber controlar o nosso sentimento, né? E nós vamos conseguir fazer este autocontrole quando a gente, como diz o Sócrates, começar a enxergar com os olhos da alma. Quando a gente adquirir este momento, nós estamos em meditação plena. Nós estaremos dominando tudo que está à nossa volta. Então vejam, a meditação, o domínio dela, nos traz soluções assim maravilhosas para o nosso dia a dia, né? Tá certo? Mas, para chegar lá em cima, numa situação dessa, não é fácil. Muito autocontrole. E que hoje o nosso dia a dia não deixa que isso aconteça. Não é verdade? Então é isso aí. Mais alguém quer falar? Ô, Dankmar, eu quero falar um pouquinho hoje. Pois não, fica à vontade. Eu sou uma pessoa, eu era, na verdade, uma pessoa muito agitada, né? Eu tinha, assim como a dona Sueli, eu também tinha muita dificuldade de parar para meditar. Aí, eu precisava desse tempo para mim mesmo, né? Para poder relaxar até o corpo por conta de estresse, por conta de saúde. Eu comecei a ouvir a meditação guiada. Eu baixava na internet mesmo, né? Aí eu ia para um ambiente silencioso e fazia essa meditação guiada. E isso me ajudou bastante. Hoje eu já não preciso mais ouvir o guia, né?
que ele vai falando, né? Sinta sua mão, sinta seu pé, respire profundamente. Hoje eu não preciso mais disso. Eu, se estiver num lugarzinho mais quietinho, eu já consigo meditar, tranquilizar e fazer a meditação certinha. Então é isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Adriana. André, é verdade, essa prática que existe na internet, dessa meditação, é muito salutar para a gente treinar, né? Você pega aí, tem até músicas para meditação, e tem, assim, essa guiada que você colocou, que é muito importante. Ele vai te ajudando a você se desligar, né? Você vai fazendo esse treinamento. E é muito bom. Chega um momento que você consegue dominar como você está se dominando já. Isso aí, muito bom. Maravilha, ótimo. Quem mais? Alô. Oi, Vitório. Gostaria de participar, né? É o Sim, seguinte, eu acredito que não existe uma fórmula assim para a gente ter que seguir para meditar, né? A gente encontra isso dentro da gente, né? Eu encontro de várias maneiras, né? Que nem o caso dessa moça que falou agora aí, né? Dona Sueli, a gente precisa de um isolamento maior, né? Entendeu? Então, assim, eu acredito num... Eu gosto de meditar, né? Após atividades físicas, entendeu? Às vezes eu consigo meditar em lugares que tem bastante pessoas, né? Lugares que tem trânsito, passam pessoas variadas, de todo tipo de pessoa. Às vezes eu paro, fico meio de lado, prestando atenção. Eu consigo meditar ali, vendo assim o comportamento da criação, cada um assim com o seu objetivo, procurando, ou no mercado entrando e saindo, ou numa escola, todos assim procurando comprar isso, cada um diferentemente do outro, né? Um gosta do azul, outro do preto, a gente vê que, né, são assim os tipos de vida, né? Como também depois da atividade física, né? Entendeu? Uma vez um conhecido meu passou, né? Eu parei lá numa esquina ali de uma secundária de terra, eu estava voltando aí de uma jornada, de um percurso. Ele viu parado ali, não tinha visto ele, eu estava parado, né? Mexendo assim, fazendo alongamento na perna. Eu falei, Vitório, o que você está fazendo aí? Eu simplesmente falei para ele, oh, estou pensando na vida, né? Ele deu risada, bateu meu braço e foi embora. Quer dizer, na realidade, eu estava meditando, certo? É lógico que a gente não tem a dúvida que existem aquelas meditações em conjunto, né? Principalmente os orientais, aquelas meditações em grupo, né? Individual. Então, a pessoa ela vai descobrindo, né? Encontrando aquele jeito seu que ela consiga, não necessariamente tendo que se isolar. Isso é meu ponto de vista, né? Posso estar... Eu encontro assim, né? É lógico que num templo religioso, assim, num lugar assim de reunião, assim, ou mesmo vazio, com bastante gente, né? Seria assim um lugar que a pessoa, às vezes, ideal, numa igreja, num centro espírita, assim, a pessoa consegue estar num lugar assim, talvez mais purificado e tal, né? Ou não. Por exemplo, eu, às vezes, assim, um lugar onde tem mais pessoas, às vezes eu dou umas paradas assim e fico pensando assim nos objetivos e tal, tal. Às vezes eu desligo um pouco de pensar em mim. Quando eu desligo de pensar nas coisas que seriam pessoais minha, né? Se é pessoais, tem que ser minha. Bom, começa por aí. Então, seria assim. Aí é onde a gente consegue dar uma aliviada no pensamento. Quando a gente consegue se desligar daquelas coisas que estão tormentando. Geralmente, que a gente aprende e faz e dá certo, é o que a gente aprende, como já foi falado aí, né?
através de uma oração, que cai como um bálsamo para a pessoa, né? Então, cada pessoa vai descobrindo o seu... Outro gosta de se isolar numa caverna lá, né? Outro... Cada um tem o seu jeito aí, né? O importante é refletir, ter uma reflexão, assim, sem querer saber muito de futuro, de fazer assim, uma coisa assim, vamos dizer assim, uma higiene mental, né? Seria mais ou menos por aí para a gente se sentir bem, né? Refrescar a cabeça. É onde a gente consegue assim, ter uns alívios bons, né? Seria assim minha opinião, né? Não sei se eu queria que eu acrescentasse alguma coisa assim, do ponto de vista razoável, né? Assim, vamos assim, Sim, cada um assim, chegando, encontrando assim, uns pontos de equilíbrio, né? Tá? isso aí, Vitório. Acrescentou sim. Viu? Acrescentou sim, com certeza. Né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Muito bem, né? Vamos então agradecer a Jesus por esta oportunidade que nos deu nesta noite de conhecermos um pouquinho sobre a meditação. Como conduzir as nossas vidas, o nosso dia a dia, né? Valorizando a nossa passagem aqui na matéria, né? Valorizando as oportunidades que nós temos aqui para que a gente possa evoluir, que a gente possa crescer, construir a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, a nossa vida eterna. Agradecer a Jesus por todos esses momentos maravilhosos, por esta luz que nos ilumina, esta luz que nos fortalece, e o amor que nos aquece. Vamos pedir, então, a Jesus, com a sua permissão, que possamos dividir os nossos irmãos com os nomes postados no nosso grupo de cura, nosso grupo de estudos, enfim, os irmãos que atravessam dificuldades, necessidades e precisam das nossas orações, do amor de Jesus. Que eles possam receber isto agora, neste momento, através da nossa concentração e do nosso amor que temos por ele. Agradecer também a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos acompanha, nos ampara e nos fortalece. Muito obrigado, Jesus, por todos esses caminhos que nos colocou na noite de hoje. Os ensinamentos e esta grande orientação que tivemos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Pediria agora para que a gente possa caminhar para o nosso encerramento. Gostaria que a dona Isolda fizesse a prece de Cáritas. Faço sim daqui, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse estudo desta noite, Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita,
e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. A bondade, a beleza, a perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas espelho onde refletirá a vossa santa e pura e bendita imagem. Que assim seja, Senhor. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus por essa oportunidade, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja, né? Que Jesus nos abençoe a todos. Que possamos deixar em nossos lares essa energia e essa luz maravilhosa que Jesus nos deixa. Uma boa noite a todos.